Bom dia, bom dia, bom dia. Continuando as perguntas. Vamos lá, professor. Cuidar de pessoas doentes. Cuidar de ente doente, alguém da família doente, pessoas doentes. É karma? Vamos lá. Cuidar de doente. Karma. Vamos lá. Olha só a situação. Para a gente saber, é uma coisinha tão simples para saber se é karma ou se não é karma. Olha que passarinho bonito. É uma coisa tão simples para a gente saber se é karma ou não é karma. É o seguinte, vamos lá. É karma? Sim e não. Vamos lá. Quando que é sim? Quando é obrigado. E quando não é? Quando não é obrigado. Não obrigado. Isso aqui é a base para saber se é karma ou não é karma. Mas, professor, vamos lá. A pessoa doente é minha mãe, por exemplo. É minha mãe. Aí, minha pessoa doente é minha mãe. Só que eu falo uma coisa para você. Veja bem. Você poderia chegar para sua mãe e falar assim, a senhora está doente? Está doente, tá bom. Você não poderia pegar e falar assim para sua mãe, olha, eu vou te colocar num asilo, eu vou te colocar em algum lugar, porque eu não tenho condição de cuidar de você? É uma escolha. Então, nós temos escolhas. Quando nós temos escolhas, não é karma. Quando nós temos escolhas, ele é teste. Então, o que acontece? O que eu fico vendo muitas pessoas falando e reclamando, e tem gente que fica chateada. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Você está lá vivendo a sua vida, que é uma coisa muito comum, tá, de acontecer, tá? Não acontece só com uma família, acontece com várias famílias. Você está lá vivendo a sua vida. De repente, a sua mãe, ela tem um AVC, por exemplo. Ela tem um AVC, ela sofre um problema muito sério e sofre um AVC. Pois bem. Aí ela ficou metade do corpo paralisado, ela cria uma dependência muito grande. Ela se torna algo muito dependente. Ou pode até ser a própria mãe ficando bem idosa, bem velhinha e não conseguindo nem fazer muito mais coisa. Fica mais debilitada. Também pode ser. O exemplo não interessa. O interessa é o efeito. Aí a pessoa ficou debilitada. Pois bem, vamos lá. Quando a pessoa ficou doente, debilitada, lhe aparece automaticamente uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade não é cuidar da sua mãe, mas decidir o que você vai fazer na sua vida. A decisão sua vai ter que entrar num monte de situações. Primeiro, você é casada? Sim ou não? Sim. O seu marido vai aceitar cuidar, que você fique indo cuidar da sua mãe? Sim ou não? Você vai ter que trazer a sua mãe para dentro de casa? Sim ou não? Isso vai trazer problemas familiares? Sim ou não? A decisão que você vai tomar vai ser o seu marido que vai decidir por você? Sim ou não? Então, é um monte de micro decisões dentro da nossa vida para executar uma decisão mestre, uma decisão maior, tá ok? Então vamos lá. Aconteceu isso com a mamãe e a mamãe a filha foi lá e trouxe a mamãe para dentro de casa dela. Trouxe para dentro de casa dela, ela começa a ter problemas com o marido, que começa a reclamar, porque você não dá mais atenção, não faz mais não sei o que lá. A mulher começa a entrar em estafe porque ela não dá conta, porque a vida dela já era um caos, já era um horror, e agora está mais complicado, está mais difícil, está mais tal. E aí começam os testes. Então, as doenças, quando ela aparece assim, as doenças, em grande maioria, ela é um karma familiar. Por que um karma familiar? Ele é um karma familiar, por quê? Porque ele obriga
Presta atenção, ele obriga alguém a tomar uma decisão. Se a família tiver 5 irmãos, ela vai executar um karma familiar, ela gera um karma familiar. Então, os 5 filhos vão sentir a doença da mãe. Isso é o karma familiar. Aí, dentro do karma familiar, e não é tudo karma familiar, dentro do karma familiar você tem o teste. Dos 5 filhos, quem que vai cuidar da mamãe? Eu não posso porque eu tô casado. Eu não posso porque eu tô tendo que trabalhar um monte. Eu não posso porque não sei o que. Eu não posso sei o que lá. Aí fica aquela outra, sobrou pra mim. Tá bom, vou cuidar da mamãe. Vocês não querem, quem vai cuidar sou eu. Aí a pessoa começa a cuidar da mamãe e ela começa a se sentir isolada, ela começa a se sentir desamparada, ela começa a sentir que está sendo explorada pelos irmãos, ela começa a sentir um monte de situação. Pois bem, para você que está nessa fase, sentindo isso daí, eu vou falar uma coisa para você. Primeira situação, isso foi uma decisão sua, então não reclame das coisas que você decidiu, tá ok? Primeira situação, assuma a sua responsabilidade. Você pegou um teste, mas professor, isso aí está acabando com a minha vida, eu sou nova, eu não consigo nem namorar mais, eu não consigo mais fazer mais nada, eu sou obrigado a ficar 24 horas com a pessoa. Pois bem, e mesmo assim você não está se alegrando de ficar 24 horas com sua mãe? Não, porque o tempo está muito difícil, tal. Aí ela parte, desencarna, aí fala, nossa, que saudade que eu tinha. É incrível, mas acontece. Bom, mas vou voltando lá, das responsabilidades. Então, responsabilidade, você assumiu, você quis, certo? Primeiro ponto. Muito bem. Segundo ponto, o que os seus irmãos decidiram ou fizeram, o problema é deles, não é seu. Cada um tem um teste, decisão individual. Se um irmão falou tal, o outro falou tal, o outro falou, o problema é deles, o que ele vai ter, se para eles vai ter coisas que vai ser abençoada, se não vai ser abençoada, o que vai acontecer, deixar de fazer, isso é um problema deles. O seu é, você assumiu uma responsabilidade que não era obrigatório, mas alguém precisava fazer. Vocês não tinham condições financeiras de mandar para um terceiro, então alguém teve que de fato assumir. Você se propôs a assumir essa responsabilidade, você tem que assumir essa responsabilidade, boca fechada, engula as coisas e veja como a maior e melhor experiência que você pode ter na tua vida. Você pega e veja essa situação, presta atenção no que eu vou falar agora para você. Veja essa situação como uma promoção do lado espiritual para você poder ter uma função incrível do lado espiritual. Você já parou para pensar que você pode estar fazendo um estágio com a sua mãe? A decisão foi sua, a escolha tinha opção para 5 pessoas, só um ia ser escolhido. Olha só que bacana. Você pegou, assumiu aquilo ali e você está fazendo um estágio com a sua mãe, não com um estranho. Já pensou o tratado de estranho, como é que é diferente? Você está fazendo com a sua mãe, aonde vai misturar ódio com amor, com ódio dos irmãos, com amor, vai misturar um monte de coisas, sensações totalmente loucas. Isso daí vai afundar inclusive a sua vida que você estiver trabalhando, vai arruinar a tua saúde, mas só que veja bem, arruinando a tua saúde, será que não é para você poder desencarnar antes do que os irmãos? E os irmãos chorar pela sua partida e não você pela das deles? É uma outra opção, outra situação. Será que esse estágio lá depois, na hora que você partir, você que não vai pegar e vai amparar as pessoas que estão saindo de leitos, saindo de situações como a da sua mãe e tudo mais, essa experiência não vai fazer com que você se transforme numa pessoa crucial e importantíssima do outro lado? Porque as vagas e os trabalhos do lado espiritual, vamos lá, um exemplo. Você aqui era um exemplo, tá? Bem esdrúxulo. Você aqui era não sei, gente, uma profissão. Manicure. Uma manicure, por exemplo.
Você vai chegar lá no céu e vai continuar a fazer seu ofício de manicure? Que profissão que você vai ter do outro lado? Não vai ter manicure do outro lado. Tem humanização, tem cuidar de irmãos, tem que fazer outras coisas. Então, se você não tiver nenhuma experiência em cuidar de algumas coisas, pode afetar isso daí. Interessante, né? E você pode perceber quando que acontece, como que acontece essas coisas com pessoas, principalmente solteiras. Parece que o plano espiritual já embutiu na pessoa que não adianta ela casar. Que ela casar, ela vai voltar para casa dos pais, que não tem jeito. Ou então fica lá na casa dos pais, que não tem jeito. É sempre não, eu falo sempre, mas é como se fosse a maioria, né? É sempre aquele que não fez o que tinha que ser feito na sociedade, que é considerado como a persona não conseguiu, ninguém quis, ninguém pôde, ninguém isso aqui, as pessoas jogam tudo isso aí porque é um arquétipo da sociedade, é uma cultura e não uma verdade. E aí as pessoas pegam e normalmente essas pessoas sozinhas, né, que não casaram, que não quiseram, ou que casaram, se largaram, ficaram com os pais, preferiram ficar com os pais, essas pessoas normalmente têm esses testes de saúde. O plano espiritual encaixa as coisas de um jeito que faz com que seja a pessoa. E eu vou falar uma coisa para você, se sinta feliz com isso, se sinta muito feliz com isso. Porque isso você pode ter certeza, é um nível plus do outro lado. Você pode ter certeza absoluta que eu estou te falando. É um trabalho requisitadíssimo. É algo espetacular. Então não veja tudo como karma. Nós temos que parar de ver as coisas como sofrimento. Eu estou gravando hoje é dia 12 de março. Hoje, o dia que eu estou gravando. Para vocês vai sair lá... Que dia que vai sair para vocês? Vai sair dia 16 de maio. Então esse vídeo está programado para 16 de maio. Eu gravo em março, 2 meses antes. Aí eu falo uma coisa para você. Eu estou hoje em plena pandemia aqui, tá um furdunço, tá, o bichinho tá assim botando para quebrar. De 2021, botando para quebrar, o bichinho tá assim espetaculoso. E eu vendo as pessoas, nossa, a pessoa tá doente, e agora o que vai fazer? A pessoa tudo achando que é karma. Gente, para de pensar no sofrimento e pensa no aprendizado. Vocês não têm noção de como eu melhorei minha vida quando eu parei de ver sofrimento e comecei a ver aprendizado. Tudo para mim é aula. Então aconteceu um acidente. Olha que aula interessante, deixa eu ver. Olha, o governador fechou tudo e agora vai ter um monte de gente desempregada, vai ter um monte de... Eu falo assim, nossa, que teste incrível, que aula impressionante. Quando a gente vê com outros olhos, melhora a forma de a gente enfrentar e resolver as situações. Porque quando nós vemos como ataque, como algo ruim, o ser humano ele foi projetado para ter uma tendência de se fechar, se enclausurar. Ai, estão me atacando. Então, toda vez que alguém for bater em alguém, o que todos os animais fazem? Os animais fazem assim, ó. Até um ponto... que um animal como uma onça, alguma coisa, se não aguenta mais, ela se rebela. Aí a outra pessoa sai, a hora que ela vê que ela tem força, ela vai para cima. Sabe aquela história que é real, de você pode pegar o rato, tem medo de você, você vai colocando ele no cantinho. A hora que você coloca ele no cantinho e aperta ele, ele pula em cima de você. Aí quem fica com medo é você dele, não ele mais de você. É mais ou menos isso. Quando você inverte a situação e você enfrenta a situação, ela fica muito mais leve. Então, quando você pega uma situação, vem um teste, fiquei desempregado, não tenho o que comer. Quando você sai de uma situação dessa e você fala assim, eu vou enfrentar isso. Então, eu vou pegar uma faquinha, vou sair na rua e vou num bairro um pouco melhor e vou chegar lá naquele bairro um pouco melhor, vou chegar para a pessoa e falar assim, dona, eu estou sem ter o que comer em casa. Fala a verdade. E eu gostaria de pegar, eu peguei uma faquinha, eu gostaria de tirar esse matinho que tem na sua calçada, e a senhora me dá um trocado. Se a senhora me desse R$20, nossa, pelo amor de Deus, se puder, também não der, se for R$10, eu também já fico agradecido.
porque eu preciso ter o que comer, eu não tenho o que comer. Se a senhora quiser me pagar com um saco de arroz e mais um saco de feijão, uma lata de óleo, para mim eu já estou feliz. Faz isso que você vai se surpreender. Quem está de fato em dificuldade, saia daquela inércia, saia daquela coisa que só posso fazer isso, só aprendi a fazer isso, só sei fazer isso, e você vai começar a ver as pessoas ajudando umas às outras. Você vai ver, porque se você chegar para mim e falar assim, professor, eu estou passando fome, eu quero ajuda, eu vou falar assim, pois é, mas o que você está fazendo para se ajudar? Eu prefiro ajudar aquela pessoa que está vendendo coisa no semáforo do que vender você que está pedindo só. Você tem que colocar alguma coisa que você queira fazer para mim, para eu poder te ajudar. Porque o mundo espiritual é assim, um ajuda o outro, ajuda, e não pede, explora, suga. Enfrente as situações, não fuja delas. As situações vêm. Se você está com ideologia, se você está com a sua mente muito travada, você não vai conseguir enxergar as saídas. Quando você está aberto, você não tem crenças fechadas, ideologias te fechando, você vê um monte de opções. Você fala assim, olha que benção que veio isso daí, que teste incrível de Deus. Agora, quais são as soluções? Isso. O que eu tenho que fazer para não cair nesse teste de Deus? Me proteger, fazer isso aqui, isso aqui lá. Não, o que as pessoas fazem? Ela pega a ideologia, todas as crenças dela e fala, eu sou poderoso, eu não quero saber de nada de fechar aqui não, o meu negócio é outra coisa, eu vou tomar um remedinho lá que o fulano me falou que é bom, é milagroso. E não é assim que funciona. Então, voltando para cá, karmas. Entenderam o que é? Espero que sim. Sim, se for obrigatório. Não, se não for obrigatório. Mas normalmente mistura os dois. Por isso que as pessoas misturam na cabeça. Porque são as duas coisas juntas. Karma e testes. Normalmente sempre vem junta. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.